Atualmente, em qualquer momento, milhares de estrelas brilham acima de nossas cabeças, mesmo em pleno dia. Se sob um céu banhado por uma luz esmagadora essas estrelas desaparecem, é porque uma delas é o Sol. E ele as eclipsa totalmente com a potência de sua luz, inundando a atmosfera e também nossos globos oculares, com uma verdadeira avalanche de fótons. Por trás dessa evidência se esconde um problema recorrente quando se tenta observar e compreender o que acontece lá em cima. Estranhamente, na astronomia, para ver alguma coisa, muitas vezes é necessário se cegar para todo um resto. Os primeiros obstáculos bem conhecidos dos astrônomos são, claro, as nuvens, mas também a própria atmosfera, que interfere na observação dos astros a partir da Terra. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Para se cegar a esses bilhões de gotículas de água dispersas e evitar as perturbações ópticas que a espessa camada atmosférica provoca nos raios de luz, uma solução é instalar nossos telescópios um pouco mais próximos das estrelas, afinando a camada atmosférica que nos separa do espaço. Essa necessidade de capturar a luz mais pura possível levou os cientistas a realizar construções espetaculares em lugares improváveis e também inóspitos, como em Pic du Midi, localizado nos Pirineus franceses, a quase 3.000 metros de altitude. Bem, e é no final do dia, enquanto a oeste as luzes do crepúsculo acompanham o dia que cai suavemente no Atlântico, que o verdadeiro espetáculo começa. Chegando progressivamente ao leste, a pureza do céu das altas montanhas revela uma abóbada celeste rica em aproximadamente 6.000 estrelas visíveis a olho nu, em noites sem lua. Hoje, esse observatório, reconhecido mundialmente por seus instrumentos astronômicos e meteorológicos, parece uma evidência, mas nem sempre foi assim. No início do século XVIII, durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, os primeiros astrônomos aventuravam-se aqui para observar o eclipse solar de 1706. A ideia de permanecer aqui era simplesmente inacessível. Durante aquele século, guiados pela busca do conhecimento, as pessoas subiam as montanhas, principalmente para catalogar minerais e vegetais, descobrir fósseis. Considerado uma verdadeira loucura, esse projeto, impulsionado por um pequeno clube de cientistas e ricos amadores apaixonados, começou no final do século XIX. Saltos gigantescos foram feitos na compreensão dos fenômenos até então desconhecidos, revelando mundos inteiros em poucas décadas decisivas. Eles calcularam a velocidade da luz, a posição de Netuno a partir da análise do movimento de Urano. Mendeleev organizou os átomos na tabela periódica. Darwin mostrou os mecanismos da evolução. A eletricidade e a máquina a vapor revolucionaram o mundo técnico. Os cientistas viviam em um universo em transformação e começavam a sonhar. Enquanto alguns desses sonhos começavam a se concretizar nas noites do Pic du Midi, outros eram destruídos, como a teoria muito sedutora sobre o papel dos possíveis canais marcianos. No final do século XIX, após diferentes observações de manchas em Marte, parte do mundo científico imaginava a presença de lagos, mares e rios na superfície do planeta vermelho. Percival Lowell, matemático e astrônomo amador, estava convencido da existência dos marcianos, que teriam construído vastos canais para contrapor a desertificação crescente de seu planeta, transportando a neve derretida das calotas polares para as regiões equatoriais. Essa teoria foi desmontada por Alfred Russel Wallace, co-descobridor da teoria da evolução, que em 1917 analisou a temperatura e a pressão presumida de Marte e concluiu que 1. Não havia vapor d'água no planeta vermelho. 2. Marte não era habitado. E 3. Marte não era habitável. Em 1909, com o poder dos novos telescópios, especialmente a cúpula Bailhaud instalada no Pic du Midi, a questão foi definitivamente encerrada. Enquanto alguns sonhos se dissipavam, outros se tornavam mais lúcidos, como a observação do Sol. Durante o eclipse solar de 1706, foi constatado que uma vez que o disco era ocultado pela Lua, uma estranha cabeleira aparecia ao redor do Sol. Era a coroa solar. Os cientistas da época já atribuíam a essa cabeleira ao nosso astro e não a uma difração dos raios da luz em uma hipotética atmosfera lunar. Com o advento do Pic du Midi, os cientistas começaram as buscas se cegando de forma
controlada para poder olhar diretamente para o nosso astro, cuja observação poderia ser uma empreitada tão fascinante quanto perigosa. Bem, olhar diretamente para o Sol sem proteção é inconsequente, e tentar fazer isso com binóculos ou telescópio pode ser fatal, porque a concentração da luz solar pode cegar permanentemente a pessoa em um simples olhar. Bom, foi no pique do MIDI que um dos instrumentos mais decisivos no estudo do nosso astro foi instalado pela primeira vez. Durante séculos, astrônomos viajavam o mundo para observar eclipses totais previsíveis por cálculos. Esses cálculos poderiam ser frustrantes e incertos, porque eles poderiam ser arruinados por um dia nublado, por exemplo. E para não ter que esperar ou viajar para o outro lado do mundo, o engenheiro francês Bernard Liot, em 1931, desenvolveu um dispositivo chamado coronógrafo, que permite observar nosso astro sem queimar a retina, reproduzindo artificialmente eclipses solares. Então, ao ocultar o disco solar para observar sua atmosfera e sua cabeleira, o coronógrafo nos permite ver com muitos detalhes as protuberâncias, jatos de plasmas que se elevam a várias dezenas de milhares de quilômetros ao longo das linhas do campo magnético, transportando centenas de bilhões de toneladas de gás. Além disso, o coronógrafo nos mostrou que, em grande parte, não entendíamos nada, porque as imagens e dados da coroa solar revelam uma atividade frenética do Sol cheia de enigmas. As investigações dessas regiões solares levantaram vários problemas, muitos dos quais ainda não foram resolvidos. O primeiro deles é o enigma da temperatura. Enquanto as áreas próximas à superfície do Sol têm temperaturas de cerca de 6.000 graus, a sua atmosfera apresenta temperaturas alucinantes de cerca de 1 milhão de graus, um resultado completamente contraintuitivo e oposto à atmosfera terrestre, onde a temperatura diminui com a altitude. Ao contrário do campo magnético da Terra, que vai do Polo Norte até o Polo Sul, o campo magnético solar parece um verdadeiro caos, flutuando em um ciclo de 11 anos e, mais uma vez, em grande parte, enigmático. Uma outra peculiaridade revelada desde a invenção do coronógrafo é a intensidade desse campo magnético solar, que é capaz de transportar quantidades astronômicas de plasma para o espaço em arcos tão esteticamente belos quanto perigosos. Descobrimos que a ruptura desses arcos transforma o vento solar em tempestades de partículas de alta energia que causam o fenômeno sublime das auroras boreais, polares, austrais, mas que também podem representar um perigo para os astronautas, satélites e, em casos extremos, até perturbar nossa civilização altamente eletrificada. Além de estudar e monitorar esses fenômenos, o PIC do MIDI se dedica à pesquisa dos campos magnéticos de estrelas distantes, tentando desvendar a incrível diversidade das estrelas. Ainda hoje, esse estudo é extremamente difícil, porque mesmo com os telescópios mais avançados, as estrelas ainda parecem apenas um pontinho luminoso. Então, para explorar seus campos magnéticos e modelar suas atividades com mais precisão, os astrofísicos que ali trabalham utilizam o telescópio Bernard Liot e seu espectro polarímetro, cada vez mais poderosos para detectar a rotação de estrelas e também a presença de manchas magnéticas em suas superfícies. A presença dessas manchas, que geram flutuações e variações na polarização da luz, nos oferece informações preciosas para entender o céu e seus incêndios. Modelando e comparando a atividade de diferentes estrelas, como estrelas massivas, estrelas do tipo solar, anãs ou aquelas que possuem planetas em órbita, podemos, por exemplo, aprimorar nossa compreensão do papel dos campos magnéticos estelares nos processos de nascimento, vida e morte das estrelas. Ao observar a estrutura e a evolução do campo magnético de uma estrela jovem com apenas alguns milhões de anos, os pesquisadores têm acesso, de certa forma, à história passada do nosso Sol. Focar a atenção em detalhes no espaço permite viajar melhor no tempo. A presença de planetas orbitando outras estrelas pode desviar ligeiramente esses astros. E esse fenômeno também ocorre no nosso sistema solar, onde o gigante gasoso Júpiter, que sozinho contém 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas juntos, faz o Sol oscilar lentamente em um movimento de vai e vem. Essa dança fascinante, representada aqui por 3 corpos celestes, mostra ao observador distante que o Sol avança e recua mais de 2 milhões de quilômetros ao redor do centro de gravidade do sistema solar, que na verdade está perto de sua superfície. Observando as estrelas, percebemos que a luz de algumas delas
varia regularmente movendo-se ao longo do espectro luminoso do vermelho ao azul. Esse fenômeno, já bem conhecido e que já falamos antes, ele é conhecido como efeito Doppler, é conhecido na Terra só que através de ondas sonoras, como quando ouvimos o som de uma ambulância se aproximando mais agudo e se afastando mais grave. O mesmo acontece com a luz. Um observador distante pode perceber uma estrela sendo ligeiramente desviada para o vermelho e ao se afastar de nós, e para o azul, se aproximando de nós. Graças a essa técnica conhecida como velocidades radiais, que permite estudar os movimentos de vai e vem e as oscilações das estrelas, os espectropolarímetros do Pic du Midi podem literalmente observar planetas que deslocam suas estrelas, fazendo-as avançar ou recuar ligeiramente. Bom, essa técnica, apesar de ter sido responsável pela descoberta de cerca de 1/5 dos aproximadamente 5.000 exoplanetas identificados até agora, não permite que as vejamos diretamente, ou seja, capturar os preciosos fótons emitidos ou refletidos por esses mundos. Para ver diretamente um exoplaneta, aprender mais sobre sua composição e quem sabe um dia sua atmosfera, precisamos mais uma vez aprender a nos cegar de forma controlada. Ou seja, fazer desaparecer tudo mais e concentrar nossos olhos apenas neles. E o que melhor do que um coronógrafo para extinguir a luz ofuscante que inunda nossos telescópios, apagar as estrelas e capturar o fluxo fraco dos poucos fótons provenientes desses mundos distantes. Assim, quem sabe, talvez um dia possamos tornar visíveis milhares de sistemas planetários graças a um instrumento originalmente destinado a reproduzir eclipses totais. Um fenômeno que ocorre quando dois astros de tamanhos diferentes se sobrepõem perfeitamente, de modo que seus discos têm dimensões aparentes iguais, fazendo surgir para um observador terrestre o silêncio da noite em pleno dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do coronógrafo e da grande importância desse observatório para as descobertas astronômicas. Se você chegou até aqui, tem que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, ajuda a gente a crescer nessa plataforma. Considere se tornar membro ou apoiar nosso canal através do Pix ou do Valeu Demais. Eu sei que muitos não gostam quando a gente fala sobre possíveis doações ou clube de membros, mas já me perguntaram se não seria mais vantajoso ficar apenas como divulgadora aqui, ao invés de dar aulas. E a resposta mais simples é não dá, porque não rola pagamento do YouTube aqui há uns 3 meses. Para quem não sabe, o YouTube só libera pagamentos quando atingimos a quantia de $100, ou seja, fica ali em torno dos R$600. E como vocês podem ver aqui, tá um pouquinho longe de acontecer, Então, quando você lê nos comentários aquelas pessoas que entram só para criticar, gera inclusive um certo desconforto, para ser bem sutil. Porque todo o trabalho aqui ele é caseiro. Não temos editores, eu gravo nos horários mais improváveis possíveis para manter a fidelidade dos inscritos. Enfim, foi só um desabafo para os fãs mais fiéis aqui do canal, tá bom? Aos membros do canal, meu muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E até quarta-feira. Tchau!